Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora vamos iniciar nossa próxima aula, né? Quero dar as boas-vindas para os nossos alunos novos que entraram na próxima fase. Iniciamos agora, então, o segundo ano, que é a fase B. E a gente vai ver agora, então, nosso primeiro assunto, que na verdade não é bem um assunto, é só para a gente relembrar a regra de sinais para depois a gente poder dar continuidade no nosso assunto. Então, ó, coloque no caderno de vocês a data, regra de sinais. Essa regra de sinais que eu tô passando aqui nesse primeiro momento é só quando for adição e subtração, conta de mais e de menos. Multiplicação e divisão é outra regra que eu vou explicar depois, tá? Então, assim, esqueçam a regra de sinais que vocês já aprenderam até hoje, tá? E vamos tentar agora compreender da forma que eu vou explicar para vocês. Então, sempre que for adição e subtração, tá? A regra de sinais você tem que pensar assim. Todo número, ele é obrigatório, ele tem um sinal na frente dele. Então, todo número tem um sinal que ele traz na frente dele, que é a marca dele, que ele vai levar para sempre junto com ele. Então, quando não tem nada na frente do número, a gente diz que esse número é positivo, porque o sinal de mais, ele não é obrigatório aparecer. Porém, o sinal de menos, ele é obrigatório aparecer. Então, esse mais aqui é do 3. E esse mais aqui é do 5, tá? Então, o sinal que está na frente do número sempre pertence àquele número. Não esqueçam disso para vocês não se confundirem. Esse mais aqui não é do 3, é do 5, tá? Então, o sinal daquele número é o sinal que está na frente dele, não o sinal que está depois dele. E sempre que for adição e subtração, vocês pensem assim: mais é aquilo que vocês têm de positivo, menos é aquilo que vocês têm de negativo, estão devendo. Sempre pensem dessa forma. Então, aqui tem alguns exemplos que eu vou fazer agora com vocês. Esses exemplos vocês vão copiar todos no caderno. Ali no arquivo, depois que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar os exemplos também, tá? Então, ó, mais 3 com mais 5. Pensem assim: eu tenho 3 e eu tenho 5. Se eu tenho 3 e tenho 5, então eu tenho 8, tá? Tenho positivo é mais. O mais não é obrigado a aparecer, mas eu vou colocar ele aqui para vocês, tá? Embaixo, mais 1 e mais 4. Eu tenho 1 e tenho 4. Se eu tenho R$ 1 e ganho, né? Mais 4, então eu tenho R$ 5. Pode pensar em forma de dinheiro, tá? Mais 6 e mais 15. Você tem 6 e tem 15. Então, se você tem 6 e tem 15, você tem 21. Certo? Aqui, o sinal que está na frente do número é que pertence ao número. Então, aqui você deve 8 e tem 12. Pense comigo, analise. Se você deve 8 e tem 12, imagine que você deve R$ 8 para mim e tem R$ 12 aí com você. Então, você vai fazer o quê? Desses 12 que você tem, você vai me pagar os 8 que você deve, você ainda vai ficar com 4 positivo no teu bolso, tá? Ó, tá vendo? Então, ó, deve 8 e tem 12. Você vai ficar com 4 positivo no teu bolso. Aqui, você tem 5 e deve 3. Se você tem R$ 5 no teu bolso e deve 3, você vai pagar os 3 que você deve e você vai ficar com 2 positivo no seu bolso, certo? Aqui, você deve 10 e você deve 15, ó, menos 10 com menos 15. Se você deve R$ 10 para mim, aí, de repente, você chega lá no outro dia e me pede mais R$ 15. Como é que vai ficar a tua situação? Você vai ficar devendo R$ 25 para mim. Se você ficou devendo, sempre tem que colocar um menos na frente. Se ficou positivo, é mais, tá? Ó, aqui você deve 15 e você tem 5. Se você deve 15 e tem 5, você vai dar aquele 5 para essa pessoa que você deve 15, só que você ainda vai ficar devendo 10. Entenderam? Aqui em cima, você deve 31 e você deve 18. Se você deve 31 e deve 18, você deve 49. Mais 20 com menos 40, ó, você tem 20 positivo e deve 40. Então, você vai ficar com menos
você, ó, tem 20 e deve 40. Então, tu vai ficar com menos 20, porque você vai dar ali os 20 que você tá devendo, né? E você ainda vai ficar devendo 20. Tranquilo essa primeira parte? Então, essa questão aqui, ó, da regra de sinais, essa da dívida, você sempre vai aplicar quando for adição e subtração. Então, agora nós vamos para a regra de sinais quando for multiplicação e divisão, tá? Quando for multiplicação e divisão, a gente aplica aquela antiga regrinha de sinais que alguns de vocês já viram. Mais e mais dá mais, menos e menos dá mais e menos dá menos e menos e mais dá menos. Né? Quem ainda não viu essa regrinha, eu sempre uso dizer que sinais iguais é sempre positivo, ó. Sinais diferentes é sempre negativo. Então, como que a gente faz? Faz assim, ó. Primeiro você trabalha, esquece o sinal que está na frente do número. Por que aqui tem parênteses? Aqui tem parênteses para não ter um sinal do lado do outro. Senão aqui eu teria dois sinais juntos, ó. Tá vendo? Um sinal de vezes e um sinal de mais. Então, por conta disso, a gente coloca o parênteses para separar, tá? Então, no primeiro momento, você faz a multiplicação dos números e esquece os sinais. Então, faz aqui, esquece o sinal e faz 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Depois que você fez a multiplicação dos números, você analisa os sinais. Aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de mais. Sinais iguais dá sempre mais. Então, vai botar o mais aqui na frente, tá? Aqui embaixo, esquece o sinal. Faz só a multiplicação dos números. 7 vezes 10, 70. Depois você analisa. Aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos. Sinal de mais e sinal de menos fica menos, certo? Vamos para cá. Esquece os sinais, faz 12 vezes 3. 12 vezes 3, você vai ter aqui 36. Analisa, 2 sinal de menos fica mais. Embaixo, menos 2 vezes mais 24. Esquece o sinal, 2 vezes 24 dá 48. Analisa o sinal. Sinal diferente, o sinal de menos, o sinal de mais, menos e mais fica menos. Tranquilo? Então, ó, sempre que for multiplicação ou divisão, a divisão é a mesma coisa, tá? Não tem nenhum exemplo de divisão, mas é a mesma coisa de sinais. Multiplicação ou divisão, você primeiro faz a multiplicação ou a divisão dos números e depois você analisa os sinais. Se for sinais iguais, dá sempre mais. Se for sinais diferentes, tá sempre menos. E a gente sempre coloca o parênteses para não ficar dois sinais um do lado do outro. Tranquilo na multiplicação e divisão? Então, vai acontecer alguns momentos das contas de vocês, porque agora a gente vai ver equação de primeiro grau, equação de segundo grau, expressões numéricas. Então, vai acontecer um momento que vocês vão ter dois sinais um do lado do outro. Quando isso acontecer, vocês têm que transformar esses dois sinais em um único sinal para você poder continuar a sua conta. Então, para você fazer essa transformação aqui desses dois sinais em um único sinal, você vai usar a mesma regrinha da regra de sinais. Mais e mais dá mais. Menos e menos dá mais. Mais e menos dá menos. E menos e mais dá menos. Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Então, para mim fazer isso daqui, eu tenho que usar essa regrinha, tá? Prestem bem atenção porque sempre, principalmente em equações numéricas, vai acontecer um momento que você vai ter dois sinais e vocês ficam desesperados sabendo o que você vai fazer. Se você errar o sinal, você sabe que você erra a conta toda. Então, quando acontecer isso daqui de ter dois sinais um do lado do outro, ó, observem que eles estão do lado um do outro, não pode estar um aqui e outro aqui. Aqui, a única coisa que separa eles é o parênteses, já justamente para eles não ficarem um exatamente do lado do outro e não confundir a cabeça. Então, quando eu tiver dois sinais um do lado do outro, eu tenho que transformar em um único sinal. Observem aqui, dois sinais de menos. Dois sinais de menos fica mais. Então, aqui vai ficar mais 40. Embaixo, eu tenho mais menos 10. Mais menos 10, mais e menos fica menos 10, ó, aqui eu não fiz conta nenhuma, só tô transformando os dois sinais em um único sinal. Aqui eu tenho mais e mais, vai ficar mais 15. Aqui eu tenho mais e menos, 45, mais e menos, ó, mais e menos fica menos 45.
Parece bobo isso, só que é da base que a gente consegue, né, construir o resto junto. Se vocês não entendem a base, vocês erram depois, mais pra frente. Vocês vão observar também que no arquivo, aqui eu fiz só uma de cada. No arquivo que eu vou mandar para vocês, tem acho que 2 ou 3 exemplos de cada possibilidade. Copiem todos os exemplos no caderno de vocês, tá? Para vocês gravarem bem essas regras iniciais, tá certo? Ótimos estudos para vocês. Aqui eu acho que a luz ficou um pouco desfocada, mas é menos e mais igual a menos, tá? O foco tá pegando aqui, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou sempre à disposição.